O Iluminuras apresenta hoje duas publicações da advogada Suzana Bruno sobre conciliação e direito de família, essa última recém-lançada. Antes, eu converso aqui com Franklin Moreira. Ele é escritor, preside uma fraternidade espírita e comanda a editora dessa fraternidade. O economista Franklin Moreira é o primeiro convidado do Iluminuras. O carioca conta que foi na leitura que ele redescobriu a espiritualidade e dá detalhes do livro de estreia, Culto do Evangelho no Lar. Franklin, você se lembra do primeiro livro que leu? Sim. Qual foi? O Caso de Bradley Murphy. E o que tratava? É curioso que esse livro eu achei numa lixeira. Eu tinha 13 anos de idade. E esse livro era um hipnoterapista que fazia regressões de vivências passadas. E ele fez a regressão e apresentou no livro uma regressão de uma moça que se chamava Ruth Simmons, nos Estados Unidos, e que de repente ela começou a falar num dialeto inglês e dizendo assim: "My name é Bradley Murphy", e da Irlanda, Belfast. E aquilo eu achei impressionante. Eu que tinha uma religiosidade muito grande, católico, fiz primeira comunhão, ia ao catecismo, né? E quando eu senti aquilo, a primeira palavra que veio na minha cabeça foi reencarnação, sem nunca ter escutado. E aquilo ficou batelando na minha cabeça. Perguntei à minha avó: "Vó, o que é a reencarnação?" "Ah, esse é negócio de espiritismo, coisa do demônio, coisa não sei o quê. Foge disso, meu neto." "Então, vó, a partir de hoje eu sou espírito, porque essa concepção da reencarnação está muito claro na minha mente." E o que mudou na sua vida a partir daí, Franklin? Eu comecei a ter respostas que eu não tinha. Mas efetivamente só aos 17 anos, quando eu ganhei o livro o Evangelho segundo o Espiritismo, tá? É que ali eu comecei a entender bem a mensagem de Jesus. Nós podemos ser cruéis, nós podemos odiar melhor, mas não podemos ser cruéis. Então, o amor que Jesus nos pediu é um amor comportamento, um amor atitude. Agora, eu posso afirmar então, Franklin, que dois livros mudaram a sua vida? Um que você leu quando tinha 13 e outro com 17 anos, foi isso? Eu diria que apenas com este livro me ratificou o que estava na minha memória sideral, que era conteúdos adquiridos que faziam o que eu sou hoje, né? E que eu já tinha conquistado. Dos 13 aos 17, a leitura se tornou rotina no seu dia a dia ou não? Olha só, eu sou de origem muito pobre. Meu pai era operário e minha mãe era doméstica. Eu não tive acesso a livros. Não tive. Estudei em escola pública e que os livros que eles doavam lá eram livros didáticos e que eu estudei naquilo. Eram os livros que eu lia. O que me fez voltar para a parte literária, é claro, fiz faculdade, me formei em economia na Universidade de Gama Filho, e aí os livros foram outros, começou a chamar minha atenção. Mas chamou minha atenção mesmo, efetivamente, eu como presidente, eu sou presidente de uma casa espírita, que depois de 10 anos no meu departamento de psicografia, só psicografando mensagem de ente querido, de mãe para filho, de avó para neto, começaram a vir livros. Eu, como presidente da casa, comecei o quê? A fazer a revisão doutrinária dos livros. E fiquei fascinado. Que autores você gosta de ler, Franklin? Bom, evidentemente eu gosto de todas as obras de Kardec, Chico Xavier, todas, né? Tanto Chico Xavier com Emmanuel, como com o André Luiz. Eu gosto muito das obras de Ercílio Mais, que fala dos livros de Ramatiz, né? Os livros de autoajuda eu gosto muito, e os livros da editora, né, da nossa editora. E qual que é a mensagem que você costuma passar, o que esses livros costumam passar, Franklin? Passa aquilo que Jesus nos pediu. Amai-vos uns aos outros. Faça ao próximo aquilo que gostaria que vos fizesse. A lei do amor. Eu imagino, Franklin, que tenha sido nesse contexto que você decidiu lançar seu primeiro livro, Evangelho no Lar. É fruto de que essa publicação? Bom, como presidente da Casa Espírita,
eu ministro vários cursos. E um dos cursos é o curso de Evangelho no Lar. Ou seja, passar essa mensagem de amor de Jesus para que as famílias vivam em mais harmonia. Para falar um pouco mais aqui sobre o Evangelho no Lar, Franklin, vou pedir para você ler um trechinho para a gente. Eu oriento as pessoas, quando vai adquirir um livro, olha, gostou da capa? Gostou. O tema é bom? E vira a contracapa que tem uma síntese. O culto do Evangelho no Lar é uma forma de reunir a família para estudo dos ensinamentos moral do Cristo. É quando se faz presente a missão do Espiritismo pela troca de experiências vivenciadas à luz do Evangelho, transformando o lar em um mini-centro espírita e proporcionando um ambiente de equilíbrio, paz e alegria para todos através do aprendizado e do amor em ação na família. Com esse projeto já lançado, Franklin, quais são os próximos passos? Esse aqui eu lancei em 2013. Eu tenho vários projetos que eu tenho que fazer revisão doutrinária, então o meu tempo não é muito, é um pouco escasso. Mas existe, o projeto sobre os preconceitos que se tem contra a homossexualidade. Então, o título é Tudo sobre a Homossexualidade. E o outro é Desvendando Mistérios, Mitos e Paradigmas, em que isso tudo voltado para as crenças, né, que criam mitos e inventam coisas. Agora, sobre esses dois projetos, Franklin, para terminar, quando você pretende lançar? Talvez esse ano ainda. São 3 livros. Existe um livro que já está sendo feito. São palestras que eu dou sobre vários temas, né? E esse vem ainda esse ano? Vem. E os outros 2 provavelmente no ano que vem? No ano que vem. Franklin, é isso. Muito obrigado pela sua entrevista aqui no Iluminuras. Olha, eu é que agradeço a vocês pela oportunidade de estar aqui falando um pouco do Espiritismo, que é uma doutrina de amor. Ok. Franklin, muito obrigado novamente. Este foi só o primeiro bloco aqui do Iluminuras. Depois do intervalo a conversa continua, dessa vez com a advogada Suzana Bruno. O Iluminuras está de volta e neste segundo bloco eu recebo aqui a advogada Suzana Bruno. Suzana, obrigado pela presença. Eu já começo perguntando aqui para você, por que a escolha pela Faculdade de Direito? Bom, eu é que agradeço o convite. A escolha pela Faculdade de Direito, ela começou desde muito pequena, né? O meu pai era procurador de justiça e eu sempre tive contato com os processos que ele levava para casa. Meu avô paterno também é penalista, né, um jurista, escritor, então eu sempre tive uma proximidade muito grande pelo direito. Mas isso não foi nenhum fator determinante para a minha escolha. Na verdade, foi o sentimento da necessidade de realização da justiça. Né? Eu queria, de alguma forma, contribuir para corrigir as injustiças no mundo. Então, por isso, acabei me direcionando para a Faculdade de Direito. O gosto pela literatura, pela leitura, também é coisa de família? Com certeza. Com certeza. Eu tenho um tio que foi escritor, romancista, meu avô, né, penalista, meu pai. Então, assim, a minha família paterna, ela foi toda voltada para a literatura, né, para a leitura. E de que forma eles te influenciaram? Indicando livros, tendo livros em casa, incentivando essa leitura? Livro lá em casa sempre teve. Né, muitos livros e sempre buscando respeitar a minha idade, né, de amadurecimento para poder ter acesso às obras, mas eu sempre ia mais além. Então eles me traziam livros que eram condizentes com a minha idade, eu lia aquele livro rapidinho e dava um jeito de procurar alguma coisa a mais. Eu sempre fui muito curiosa, então eu sempre tive, uma vez eu peguei o Trópico de Câncer Capricórnio, eu fui tentar ler, eu tinha uns 11, 12 anos e meu pai olhava para mim e falava, isso não é para você ler agora. Né? Mas eu queria saber o que continha naquela obra, então eu já tentava ler. E que autores você gosta, Suzana? Bom, na minha infância eu vim de uma geração de Monteiro Lobato,
né? Então, Monteiro Lobato é algo muito marcante para a minha geração, Graciliano Ramos, né? Fernando Sabino. Então, assim, tem todo um momento que a gente tinha não só que ler aqueles livros clássicos, né? Machado de Assis, José de Alencar, Clarice Lispector, tudo, mas eu tinha também um outro gosto, né? por escritores que não eram considerados clássicos na época. E que sempre foi a minha porta de entrada para a leitura, para o prazer da leitura. E um autor ou um livro é especial para você? Bom, tem um livro que eu leio todo ano, que comecei a ler, a primeira vez que eu li eu era muito novinha, que é O Pequeno Príncipe, e é uma leitura anual obrigatória para mim. Eu acho que O Pequeno Príncipe, cada vez que você lê, você interpreta de uma outra forma. Ele é um livro muito rico, ele traz algumas frases de impacto, né? E que te permitem uma reflexão aí por um longo tempo. Então é uma leitura obrigatória para mim, não obrigatória no sentido ruim da acepção da palavra, mas é que eu me sinto na obrigação de ler. É como se eu começasse o ano depois que eu lesse o Pequeno Príncipe aí pela enésima vez. E você tem 2 filhos, não é isso? Um menino e uma menina. Lê com eles? Leio. A Maria Luísa, ela tem 10 anos, então agora a gente lê mais Ruth Rocha, né? E o João tem 5 aninhos, então ainda estou na fase do gibi com ele. E esses livros que são bem lúdicos. O Pequeno Príncipe também? O Pequeno Príncipe a gente lê junto. Vou fazer uma pequena pausa então, Suzana, para a gente lembrar um pouco mais sobre o livro. Publicado em 1943, o livro é considerado o mais vendido e traduzido do mundo, atrás apenas da Bíblia. Obra do piloto e escritor francês Antoine de Saint-Exupéry, O Pequeno Príncipe vendeu mais de 150 milhões de cópias e foi adaptado para mais de 230 línguas e dialetos. Em 2013, quando o livro completou 70 anos, o diretor do grupo que reúne os herdeiros do escritor classificou a obra como uma aventura improvável. Segundo Olivier Daguet, Saint-Exupéry estava sempre desenhando a figura de um menino loiro, inspirado em sua própria infância, figura que se tornou o personagem da história. E o que você está lendo hoje, Suzana? Bom, hoje eu leio Mortes Insanas, da Daniela Vitorino e do Alain, que é bem voltado para a minha área de atividade profissional e é o que vem mais me chamando a atenção na minha leitura, né? Tem um livro também da Andréia Pachá, que conta a realidade vivida por ela nas várias de família no Rio de Janeiro, que também é um livro bastante interessante que eu estou iniciando a leitura agora. E é a sua área de atuação, não é isso? Minha área de atuação é direito de família. Eu queria até que você contasse, a gente está aqui com 2 das suas publicações, com seus 2 livros. Uhum. Vou pegar aqui o primeiro, Conciliação, Prática Interdisciplinar e Ferramentas para a Satisfação do Jurisdicionado. Eu queria que você contasse a história aqui para a gente, Suzana, que esse projeto é o seu livro de dissertação de mestrado, não é isso? E surgiu de um projeto numa comunidade do Rio, é isso? Conta pra gente, por favor. Esse livro ele foi resultado da minha dissertação de mestrado, né, que foi aprovada e sugerida a publicação. E o início, né, desse projeto de mestrado, ele tem a ver com um momento da minha vida profissional, que eu trabalhei durante 2 anos e pouco num projeto do governo federal, mantido pelo governo federal e pela Fundação FOR, que é uma fundação norte-americana, onde eu prestava assistência jurídica gratuita dentro de comunidades carentes no Rio de Janeiro, né? Então, nesses 2 anos e pouco, eu passei por umas 6, 7 favelas no Rio, cada uma, né, com a sua particularidade. É claro que a minha função ali era prestar a tutela, promover, né, a busca e a satisfação do direito dessas pessoas, que muitas das vezes ficam muito distantes da realidade do judiciário, e também coletar algumas informações, como, por exemplo, era nítido que cada comunidade ela tinha um número maior de conflitos. A Rocinha, por exemplo, como ela é muito grande, a gente tinha muito conflito empresarial. Ao passo que alguma outra comunidade de Pereirão, por exemplo, nós observávamos que os conflitos de direito de família eram o que mais
chamava atenção ali no projeto. E esse projeto, ele a gente buscava muito mais a satisfação do direito das pessoas através da conciliação, né, da mediação, do que propriamente levando um problema para ser resolvido pelo Poder Judiciário. Porque era difícil o Poder Judiciário entender como é que eu trabalharia um inadimplemento contratual de compra e venda de imóvel quando esse imóvel ele sequer é registrado. Então, quando havia falta do pagamento, o descumprimento de uma das cláusulas que foram pactuadas ali, muitas das vezes de uma forma verbal, o judiciário ele não reconhecia esse negócio. E como que você fazia? Conciliação. E aí eu buscava somente o Poder Judiciário para homologar um acordo que era feito através desses encontros, né, que a conciliação tem toda uma técnica para ser feita, né? E esse livro, a proposta é que o Poder Judiciário, ele reconheça a necessidade da intervenção de outras disciplinas, de outras áreas de atuação, né, como, por exemplo, a psicologia, assistência social, comunicação social, a administração, gestão, né, porque tudo isso vai contribuir para que a gente tenha uma prestação jurisdicional de uma maneira mais eficiente. Você falava que na Rocinha, por exemplo, os conflitos têm base empresarial. Como, por exemplo? Dá um exemplo. É porque na Rocinha nós temos banco lá dentro, né? Nós temos empresas. Às vezes, grandes empresas colocam postos pequenos de atuação ali. Se a pessoa quiser ficar o mês todo vivendo e sem sair da Rocinha, ela consegue. E tem muito imóvel comercial lá, né? E tem pessoas que construíram prédios de 3, 4 andares, onde eles alugam. Então, você tem muita relação de conflito de locação e voltada para o direito empresarial. E da mesma forma, a solução dos problemas é por meio da conciliação? Tentava-se por meio da conciliação, porque essas empresas, elas não existiam de direito, elas existiam de fato. Então, para resolver todos esses conflitos, a gente também acaba esbarrando nas exigências impostas pela lei e que não são observadas por essas pessoas. Ótimo falar agora, Suzana, sobre o seu segundo livro, recente, lançado agora no começo deste ano, Novas Tendências do Direito das Famílias, organizado por você e também pela Renata Vilas Boas, que já passou aqui por nós, também advogada. O que você conta sobre esse livro? Bom, esse livro, o tema, ele já traz a que veio, né? A gente buscou aí compilar alguns assuntos que vêm mostrando as tendências do direito das famílias e colocamos o direito das famílias de uma maneira proposital para mostrar, para chamar a atenção também do anteprojeto, né, que nós temos aí tramitando no Congresso, que trabalha, que versa sobre o direito das famílias. Nós temos também o IBDFAM, que ele apresenta uma nova proposta do Estatuto Novo de Direito das Famílias, que se destoa muito do que está sendo, do que está tramitando no Congresso. E os assuntos são dos mais variados possíveis. Eu falo que o que a gente tem aí de mais antigo talvez seja a guarda compartilhada. A gente fala de multiparentalidade, a gente fala do divórcio liminar, abordado a família em substituição, né, a maternidade em substituição. Então, todos esses assuntos, eles são tratados aí. São assuntos relativamente novos, que a gente teve uma dificuldade muito grande em encontrar doutrina para enfrentar os temas. Muitas das vezes a gente teve que procurar o direito estrangeiro para trazer alguma informação. E a ideia dessa obra não é esgotar o tema, muito pelo contrário. É provocar os estudiosos, principalmente do direito das famílias, em enfrentar esses temas que são apresentados aí pelas relações familiares, as relações socioafetivas estão se apresentando. Você destacou aqui vários temas que estão aqui no livro. Você tem paixão por algum deles, pelo que você escreveu? Destaca um com mais detalhe para a gente, por favor. Bom, teve um recente julgado do ano passado que aborda o divórcio liminar, que é o que eu escrevi com a Renata, né, com a Renata Malta Vilas Boas, que trabalha a possibilidade da gente ter a prestação jurisdicional
parcial, vamos dizer assim, né, onde o juiz ele vai deferir em sede de liminar um divórcio, né, ele decreta o divórcio, mas o processo ele continua tramitando para discutir outros assuntos, como, por exemplo, a questão patrimonial. Né? Então, a pessoa, ela se divorcia, se ela quiser contrair novas núpcias, ela pode, ela já tem autorização, ela tem permissão legal para isso, mas o processo continua tramitando para discutir outros assuntos que envolvia essa célula matrimonial. Para terminar, Suzana, além de advogada, você é professora de direito. Os seus alunos, que livros eles têm que ler? Tem alguns livros que eles são clássicos no direito, né? Vigiar e Punir, o caso dos exploradores de caverna, são alguns livros que os alunos, eles no começo, né, da graduação, é fundamental que eles enfrentem. Tem um livro que é muito interessante que eu indico para os alunos, que é a Introdução Crítica ao Direito. Então, na verdade, eu falo que esse é para um segundo momento. Ele pega um livro de introdução ao estudo do direito, né, um clássico, um que é indicado pela instituição, e depois ele pode ler essa Introdução Crítica ao Direito, que ele vai trabalhar com algumas desconstruções. Né? Tem O Poder dos Juízes também, que é um livro bastante reflexivo, muito rico. Ok, Suzana, é isso. Muito obrigado. Eu que agradeço a participação. E muito obrigado a você que nos acompanhou hoje. O Iluminuras fica por aqui, mas para rever este e outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br. Até a semana que vem. Tchau.